Salve, salve mulheres do planeta, são 10 horas e 8 minutos. Hoje nós estamos aqui com muito orgulho. Geralmente eu tô sempre com muito orgulho aqui nessa rádio, mas hoje eu estou muito orgulhosa mesmo, porque hoje nós temos um entrevistado que é um filho da casa. Ele é uma pessoa que nós vimos todos nascer e crescer aqui nessa rádio, e o nosso entrevistado de hoje, sem mais delongas, é o Joel Azevedo. O Joel, há muito pouco tempo, chegou aqui conosco e começou a trabalhar conosco, fazer o estágio, e de repente ele cresceu tanto, ele mostrou tanto o que ele é, que já faz completamente parte da nossa equipa, dessa casa. Só que o Joel tem várias versões, e uma dessas versões, ele é um escritor e vai lançar o seu primeiro livro. Seja bem-vindo, Joel. Bom dia, Claudine. Para já isso é diferente estar aqui neste lado, todos os dias aí deste lado aqui a falar com pessoas, e também para quem nos ouve. Hoje ao contrário, eu sou aqui o convidado especial. Joel, a partir dessa apresentação que eu fiz, eu preciso dizer para você e para toda a gente que está a nos ouvir o orgulho que é, porque o Joel tem quanto tempo que apareceu assim na nossa vida? Foi ali em novembro, mais ou menos. Uns 5 meses. E as minhas contas também não são muito. O fato é que é incrível como você chegou aqui como uma estrela. Você chegou e começou logo a brilhar. Antes de mais, para quem está nos ouvindo, vamos contextualizar um bocado. Primeiro, que o Joel chegou pedindo só para observar. E eu lembro que logo nas nossas primeiras conversas você já disse: eu também escrevo. Eu escrevo algumas poesias, eu tenho uma história. E logo todos nós aqui da nossa equipa começamos a perceber que ele era um rapaz diferente, contrariando aquilo que alguns amigos meus falam, e uma geração 50 a mais diz que os jovens gostam muito da tecnologia. Também você não foge da tecnologia, né, Joel? Havia, também não é nada de especial. Mas você traz aqui pra gente uma história de um rapaz que gosta de superar. Você aprendeu tudo muito rápido. O nosso diretor Pedro logo percebeu o seu talento e falou: vem pra cá, Joel. E o Joel é nada mais, nada menos do que a voz que vocês ouvem praticamente todas as tardes aqui na Rádio Clube. É verdade. E agora, além de ouvir o Joel, vocês também vão poder ler o que passa por essa cabecinha prodígia. É uma cabeça que gosta muito de pensar, que está sempre alerta. Sempre foi assim muito para as artes. Gosto de escrever, gosto de ler, gosto de falar, gosto de perceber, sempre assim nesta vertente. E já há muito tempo, já antes, enfim, que sempre tive o sonho de escrever um livro. Mas lá está, eu tinha aquela pachorra de começar, depois isto se calhar não vale a pena, não tinha aquela ideia, e depois até esperei que ter ideias e aquela vontade suficiente. E pronto, no ano passado, mais para o final do ano, lá surgiu esta ideia, depois de assim, uma altura mais difícil da minha vida. Estava assim meio sem saber o que queria, tinha acabado um contrato, estava meio perdido ali, e pensei, enquanto estou ainda meio a ver o meu caminho, vou experimentar fazer aqui algumas coisas diferentes. Aproveitei que tive ali um bocadinho mais de tempo, tentei perceber algumas coisas, entrar melhor por outros caminhos, e uma das coisas foi mesmo tentar, também para manejar, tentar começar a fazer umas pequenas histórias. A ideia nem sequer foi esta história que está aqui comigo neste livro, foi mesmo um livro de histórias separados, ou seja, cada 2 a 3 páginas de uma história, tipo histórias soltas. Como se fosse vários contos, né? Contos, esta era a minha ideia inicial, e já tenho vários escritos, depois para um futuro. Ele não para! Porque a ideia inicial era essa. Não é que seja fácil, mas é um bocadinho mais simples. Não tem que escrever 200 páginas ou assim. Eu escrevo ali 2 ou 3, uma história, depois outra. É preciso ideias. Ideias não me faltam, eu tenho uma lista. É só mesmo buscar as ideias. Mas depois eu comecei a tentar uma coisa diferente, que isto para mim era mesmo um objetivo, era fazer uma coisa que me puxasse para a cabeça, começasse a ficar preso ali uns dias, umas rotinas, e pá, os primeiros 2, 3 dias, sempre ali o dia todo a planear,
O mais difícil é começar, não é? Como se costuma dizer. Joel, hoje o motivo principal da nossa entrevista é falar sobre o seu livro que você já vai lançar segunda-feira, não é isso? Agora. Entretanto, eu queria entrar num assunto antes da gente falar propriamente no livro, mas que é algo extremamente importante. Eu acho que você é um grande exemplo para toda a gente. Você começa essa entrevista falando, você passou por uns momentos menos bons em que todos nós passamos, mas houve um esforço para você falar, eu vou levantar e vou em frente, não é? E aí eu trago aqui a seguinte reflexão e eu quero que você partilhe com quem está nos ouvindo. Você teve que ter energia e buscar onde não tinha energia para você dar essa volta? Sim, os primeiros dias foi assim complicado, quando estava mais perdido, mas está, seja na partida de nós que ninguém vai partir, não é? E depois eu comecei a perceber que toda a gente queria que ficasse bem, ficasse assim melhor, estar mais feliz, ter assim mais objetivos, mas se eu não tivesse propriamente isso, ninguém conseguia fazer por mim. Então tentei começar a escrever, comecei a procurar fazer novas coisas, aprender contigo também, claro, foi uma das ideias que me surgiu. Tive outros projetos com a minha irmã, uma página da nossa avó, também comecei a ter mais ideias para a gente ter ali uma nova dinâmica, mas sobretudo teve que partir de mim. Claro que os meus dias foi assim mais complicado, estava assim sem grandes vontades, mas depois de começar a perceber que isto realmente é uma coisa bonita, o que pode acontecer depois, o processo todo, a jornada de fazer isto. Porque muitas vezes a ansiedade nos paralisa, né? Sim, a vontade de não querer fazer nada e também eu sou uma pessoa que pensa muito, mas agora consigo ter ideias para tudo e ter tudo definido, mas quando tinha muitas ideias, mas não conseguia metê-las organizá-las, aí sim tive alguma dificuldade. E também a escrita foi muito um refúgio. Comecei a escrever histórias, poemas, e esta também foi uma história, também tem alguma base sobre mim, porque o livro chama-se A Noite dos Sonhos, não sei se falaste. Chama-se A Noite. Ainda não falei. A Noite dos Sonhos. É uma história fictícia, sim, mas tem sempre algumas bases na minha vida e dos sonhos e de alcançar. E de mesmo perceber que se calhar pode não acontecer, mas pelo menos o sonho é o que move a mente, e mesmo que possa não acontecer, temos sempre aquele objetivo, e quando temos um objetivo, tudo fica assim mais fácil. Sem dar spoiler, mas é assim, eu acho que é uma excelente metáfora esse título do livro, e quando eu vi eu fiquei logo impressionada, porque a noite dos sonhos, é verdade, se a gente pensar bem, é a noite que nós sonhamos, não é? E a noite simboliza quando nós paramos, que é às vezes a nossa vida, é quando nós paramos, é quando está tudo escuro, tudo mais calmo e refletimos, e que nós olhamos para dentro, não é? Aquele momento que nós estamos ali quietinhos e parados. E você traz aqui a noite dos sonhos, e isso é maravilhoso de perceber, porque é à noite e é nos nossos sonhos que nós colocamos para fora tudo aquilo que está oculto, não é? O de bom e o de ruim também, né? Sonhos bem de mal, não é? Bons. Quanto tempo que o Joel já escreve essa história? Não sei. Começou com 3 anos. Sim, há histórias que se calhar foi ouvir e não acabei, mas eu acho que isto foi um bocadinho rápido. Não sei quanto tempo é que os escritores em média demoram, mas demorei 1 mês e 1 semana. Não, está a gozar comigo. 5 semanas mais ou menos. Escreveu tudo. Foi uma inspiração então? Depois de começar, o primeiro capítulo até acabar, foram para aí só 15 ou 20 páginas, mas demorou um bocadinho. A partir daí, depois está mais difícil, foi projetar cada capítulo. Sim. Depois ter ideia para cada capítulo, era só meter as ideias para fluir. Foi organizando tudo, mas, não é? Sim, demorou mais tempo, foi o primeiro capítulo e depois, eu acho que eu lembro que acabei no dia 14 de novembro. Sim. E comecei também no início de outubro, mais ou menos, foi nem sequer 1 mês e meio. Estava inspirado então. Sim. Isso é muito interessante, porque por que eu falo que ele começou a escrever com 1 ano? Porque quando o Joel chega aqui para estar conosco, todos nós o olhávamos como quase que um jovenzinho frágil e de repente ele mostra que ele é um gigante, ele mostra que ele é forte, ele mostra que ele é capaz, porque até a própria filosofia mostra muito isso pra gente. Os grandes heróis, os grandes gigantes enfrentam não é o mundo, somos nós mesmos. E esse foi o seu processo, né, Joel? O Joel chega aqui e fala: eu não sou nada pequeno, vocês agora que vão ter comigo. Temos que pensar naquilo que somos capazes, não é?
E pronto, também queria mostrar o que era capaz e que estava interessado. E conseguiu. Acho que é muito isso, é mostrar a vontade e querer e não ficar só para o básico e deixar que os outros é que digam o que é que temos que fazer. Quando é a nossa iniciativa, quis aprender tudo e tanto que os primeiros dias eu estava já a mexer mais que a senhora dele e ela estava a ficar para mim. Mas aqui há 2 dias já estás a mexer nisto tudo. Quando a vontade é grande e quando o esforço e a vontade são enormes, fiquei tudo. E lá está, escrever também uma coisa que gostei tanto. É isso. Estava a correr tanto bem que pronto, foi um processo, não foi muito. Claro, tinha dias que, como todos nós, temos que ter aquela preguiça, aquela vontade. Faz parte, né? Faz parte, não é? Mas depois comecei também a ter as minhas rotinas de escrever e ter muitas ideias já à noite. Por isso que foi a noite dos sonhos também. Durante o dia, pronto, escrevia umas ideias, planeava, e depois à noite é que dava aquela. Pronto, eu sou mais criativa à noite. É igual os gatos, né? As pessoas são de manhã, um já à tarde, eu é à noite. Tenho muitas ideias, às vezes fico mais tarde porque tenho o meu cérebro, quando está desligado, é que posso sair dormir. Ok. Bem, o livro fala sobre aventura, fala sobre fantasia, sem contar história. Quem está nos ouvir vai perceber que é um livro sobre o quê? Que tipo de sensações e que tipo de emoções que vai despertar em nós, Joel? Eu acho que vai ter um bocadinho de tudo, vai ter partes muito engraçadas. Medo? Medo não. Não? Eu acho que tem tipo, acho que tem ali no início de um capítulo que é tendo em conta o final do outro, sem dar grandes spoilers. Há ali uma pequena tensão, mas uma coisa assim mais para o divertido. Okay. É aquela tensão assim. Mas não, acho que tem partes muito engraçadas, histórias que elas falam, são 2 protagonistas, a rapariga que está a ver os sonhos e digamos uma fada madrinha. Sim, adoro isso! Elas têm as suas conversas, têm momentos engraçados. Tem partes assim mais tocantes quando começam a perceber o que está a passar, quando é o vislumbre das coisas que elas querem. No último capítulo, pronto, fiquei mesmo orgulhoso do último capítulo que escrevi, está mesmo bonito, é mais para o emocionante, depois mostrar assim mais engraçado e como naqueles filmes que é tudo uma coisa, depois no final aquele que chega mais dentro, acho que ficou bonito e era mesmo aquela mensagem que queria transmitir. Depois tem aventura, aquela ação, fazer novas coisas. Porque eu acho que não tem assim um género específico. É romance, fantasia, aventura, é uma ficção, tem drama, tem comédia, tem ação. E eu agora imaginando o Joel a escrever. Escrevia, dava gargalhada, parava, ficava emocionado. Sim, a pessoa está a escrever, está a achar graça aquilo que está a escrever. Mas tem um bocadinho tudo. E posso ler a parte de trás, que é tipo um resumo. Sim. Pronto, usa aí a voz de locutor. A Noite dos Sonhos. Flor é uma menina de 9 anos. Certa noite, durante um dos seus sonhos noturnos, encontrou-se com uma fada mágica chamada Mirabel, que lhe pediu os seus 10 maiores sonhos e objetivos. Passados vários dias, enquanto dormia, reuniram-se de novo e começaram uma viagem inesquecível em conjunto. Naquela noite, Flor sentiu na pele os 10 sonhos desejados, viveu aventuras únicas, ganhou uma motivação enorme para conquistar os seus objetivos futuros e aprendeu a dar ainda mais valor às coisas boas da vida. Uma história bonita e simples sobre sonhar, viver, concretizar e apreciar toda a jornada que traçamos. Os maiores sonhos, por vezes, estão mesmo ao nosso lado. Eu gostei muito de escrever este resumo. O que é que eu vou resumir para. A editora pede sempre um resumo, a minha informação. Sim. O que é que eu vou resumir? Tem tanta coisa, o que é que eu vou resumir? Acho que mais ou menos a ideia, sem dar assim grandes spoilers, acho que. Mas eu estou mesmo, Joel, convencida de que o mundo precisa cada vez mais de literatura como essa. Cada vez mais de pessoas jovens como Joel que mostre que é possível, e até muito mais do que é possível, de que é gostoso realizar os nossos sonhos. Porque embora essa história seja sobre a Flor, não é? Mas são 2 protagonistas, como você já disse aqui, elas vão só representar todos os jovens. E acredite que eu adoro perceber que elas têm 9 anos, que a Flor tem 9 anos. Sim, porque a gente tá passando por uma fase que a gente tem sido muito bombardeado por más notícias. E cada um de nós que tem essa capacidade de trazer aqui uma nova versão da vida, da história, dos sonhos, transforma um pouquinho o mundo. O lançamento vai ser segunda-feira. Pra já. Segunda-feira. Vamos falar um pouco, se quem tiver nos ouvir, pra ir lá assistir, Joel? E pode
Sim, entrada gratuita. Lá está, comecei por primeiros convites para as famílias, os amigos mais próximos. Vai ser no magnífico no Salão Nobre da Angra, pelas 20 horas, na segunda-feira, dia 14. Eu estarei lá. Ai, com tanto orgulho. Eu vou toda vestida de orgulho nesse dia. Que me dizer orgulho. Orgulho, Joel! E eu vou ficar tipo uma mãe, né? A mãe do Joel, que me desculpe, mas eu vou ficar lá toda babada também. Portanto, sim, vai ser na segunda-feira. E também foi muito bom mandar os convites para os amigos. Só está, alguns sabiam, já tinha os mais próximos sabiam que estava a escrever, mas é sempre aquela coisa, parabéns, depois partilham. Depois amigos que já não falavam há muito tempo e eu gostava mesmo que eles estivessem presentes. Depois voltou a falar também nessa situação. Que acho que também vai ser muito isto. A apresentação vai ser também voltar a falar com amigos que já não havia há muito tempo. Convidei pessoas importantes para mim. Claro, provavelmente vai ter pessoas também que não conheço. Os convidei, quem está, é uma apresentação, quem quiser vir está à vontade. Venham, espero que tenha espaço para todos. Sim, na TV, boto em pé. Também não acho que não seja assim muito grande. Vou tentar ser muito breve. Mas é isso, está quase. É aquele nervoso miudinho. Tem as pessoas que eu gosto à minha frente, todas ali, quase todas, não vão estar presentes, mas está tudo ali, as pessoas que eu gosto. Mostrar uma coisa que eu sinto muito orgulhoso de ter feito, um objetivo concretizado. Mais né? E tentar ao máximo também transmitir boas energias e mostrar também que o livro é interessante. Sim. Falar um bocadinho sobre o livro, sem entrar grandes spoilers, também vai ter pessoas a apresentar. Aqui uns convidados que eu falei, também pessoas importantes para mim. Acho que vai ser giro, vai ser um serão para todos. Vai ser um serão para todos e eu acho que vai ser quase que um momento para a gente fugir do dia a dia e ir lá ao encontro da noite dos sonhos, não é? Da noite dos sonhos, vai ser realmente uma noite dos sonhos. Você traz aqui pra gente uma história que não é uma biografia, mas também todos os livros têm um pouco dos autores e geralmente eu faço sempre essa pergunta para toda a gente que eu entrevisto, os escritores: o que você sentia quando estava a escrever esse livro? Você mergulhava na história ou você ficava mais preocupado no que as pessoas iriam sentir? Adoro fazer as perguntas difíceis. Ok, para já, mais importante era sentir-me bem para escrever, estava a fazer uma coisa que gostava. Ao início estava mesmo muito preocupado em conseguir estar dentro da história. Se está mesmo interessado naquilo que estou a escrever. Se a pessoa não está interessada naquilo que está a escrever, é difícil. Mas depois comecei a entrar um bocadinho, comecei a gostar mesmo de estar a escrever aquilo. Foi algo mesmo bonito. E o principal é a pessoa que está a escrever está a gostar daquilo que está a escrever, e depois aí fica tudo mais fácil para os outros, e tem certas partes que eu acho que são mesmo direcionadas para quem está a ler, com às vezes no final do capítulo alguma mensagem ou alguma dica que possa aquelas frases que as pessoas às vezes gostam de marcar, ou assim, gosto também de ter assim algumas frases. Eu adoro. E gosto de marcar frases, que assim, livros que eu gosto. Então tentei dar assim algumas frases, a pensar também, claro, no quem está a ler, para ser uma leitura agradável. Mas quem o escritor, quando está a escrever uma coisa que gosta e está mesmo dentro da história, depois obviamente que as pessoas também acho que vão sentir, porque é mesmo a pessoa a sentir aquilo que está a escrever, e é o mais natural possível. E eu, tenho já ali para o meio do livro, já estava dentro da história, parecia que estava dentro do livro. Já a Flor e outras já eram amigas minhas, parecia que já era. Elas todas têm uma carinha? Na sua imaginação, todas elas têm uma imagem? Sim, tinha que imaginar mais ou menos. Aqui não tem uma imagem, até que é uma rapariga de costas. Não, eu sei, mas na sua mente, no seu mundo imaginário tem? Tem. É a rapariga assim, uma rapariga novinha. Também imaginei. É uma espécie da minha prima quando era mais nova. Não sei, acho que tinham assim umas vertentes parecidas com ela. E a fada, é aquele o tradicional. O tradicional, não é? Que bom, o estereótipo da fada madrinha. Mas acho que assim um bocadinho mais diferente, mais nova. Não é aquela de cabelo grisalho e faz ver. Assim mais nova, com os óculos. Não é um. Se um dia for um filme, posso te dar aqui algumas ideias.
Pois você tá vendo que a gente já tá pensando lá na frente, né? Tem lá uma ideia. Depois tem mais um outro personagem que entra nos sonhos, assim brevemente. Aí pronto, não tem assim uma ideia muito bem de como é que as pessoas se aparentam, mas sim, das duas protagonistas tem assim uma ideia. É engraçado, a gente está a escrever e está a pensar o que é que está a passar. Pois é isso. As expressões delas, a dizer aquilo ou a pensar. Eu confesso que nesse momento foi o primeiro momento meu com o livro. Eu ainda não tinha pegado, eu não sei exatamente a história, mas quando a gente começa a falar sobre esse livro, eu até anotei aqui, porque eu li há muito pouco tempo um livro que chama A Raridade das Coisas Banais. E eu fiquei realmente obcecada por esse livro, porque eu li várias vezes. E tem essa mística também do seu livro, que é A Noite dos Sonhos, que é quase que uma história, não é banal. Sugere que é banal, mas na verdade é muito profundo. Sim, que é coisas muito simples, mas é a mesma história, a mensagem em si. Mas o que é a nossa vida? Não é? Parece tão banal, a gente olha para as pessoas e fala, olha, uma pessoa normal e comum, mas é de uma profundidade que a pessoa vive, né? Você já viu um filme que é Uma Questão de Tempo? Sim. Quando ele tem aquela habilidade de voltar para trás no tempo. Exatamente, exatamente. E mesmo no final eu achei que foi fascinante. O dia, ele acorda, vive o dia normal e depois volta a ver os... Exatamente. É incrível, que é mesmo isso que eu estava... Às vezes um dia assim mais estressante de manhã ou assim, depois à tarde eu olho e refleto e estamos aqui um dia de sol, as pessoas estão aqui a conversar comigo e acho que é isto também. Coisas simples, mas tentar dar um valor, um pequeno valor às coisas. Cada vez que a gente automatiza a nossa vida, a gente perde tudo que é muito grande, tudo que é muito profundo, né? É maravilhoso perceber que quando fala a noite dos sonhos, a gente esquece que afinal a vida é feita disso mesmo, do sonhar e do realizar, do sonhar e do passar pelo processo olha, tá aí, você falou que tem um pouco de humor, olhar a vida também um pouco com humor. Momentos mais divertidos, momentos mais tristes, é tudo é a jornada, é isto. E eu agora que ainda nem li o livro, vou começar a ler esse livro hoje, e agora são 10h30, já anda a indicar para toda a gente o livro. Eu li no fim de semana e segunda-feira já li o livro todo, já está a moda a falar. Olha o meu problema, eu aqui estava pensando, bem, se ele demorou só um mês para escrever, eu tenho que ler esse livro muito rápido, mas não é um livro pequeno, porque eu já vi. Não, são 214 páginas. O processo de escrever, mandar para editora, que é qual editora mesmo? Primeiro Capítulo, que é uma editora dentro da Atlantic Books, que é maior, tem dentro de várias categorias, e depois assim da minha área, este livro é o Primeiro Capítulo. É setorizado, né? Sim, um agradecimento ao Primeiro Capítulo. Que engraçado. Que foi assim dos primeiros a responder. Aquele processo de... É sempre aquele nervosinho, mandar os manuscritos, na sobra, e mandar para as pessoas, é sempre aquele... Não sei se as pessoas vão gostar ou não. Escolhi várias editoras, pesquisei na internet, o que é que podia ser. E eu ainda participei um pouco desse processo. Sim. Tentei também dar uma opinião sobre isso. E você lembra quantas... mais ou menos quantas editoras você mandou sua história, Joel? 11, 12. Eu acho que foi. Responderam. Umas assim maiores não responderam, agora tem muitos livros. Tipo Porto Editor, assim. Só por simples não mandei, mas. Acho que responderam 7 ou 8 responderam. Todas aceitaram. E que adoraram, assim, mas tipo, umas parecia tipo, mais para o negócio e umas mais, tipo, esta eu achei logo, quem me respondeu, vi logo, tinha 2 ou 3 que eu achei que eram mais próximo de idade, deram a ver se gostaram muito e queriam avançar para o negócio, assim. Estes mais umas editoras que primeiro deram a sua opinião, gostaram muito, tinham uma ideia fascinante e estamos muito entusiasmados. É logo outra, eu acho que parte muito por aí o entusiasmo, e essa editora mostrou muito entusiasmo e respondia sempre super rápido. Alguma dúvida que tinha, mandavam logo opiniões de texto, a capa. Foi a primeira, eles mandaram a capa e eu aceitei logo. Isto está incrível. Foi está incrível mesmo. A capa foi, pronto, é das últimas coisas, mas estava a pensar, ainda falta mandar a capa, e depois ainda vou ter que dar opiniões. Mandaram a capa, fiquei tipo, e mandei, quando mandei o texto, mandei uma coisa mesmo simples de um protótipo de uma capa, dizia que queria só, não sou nenhum expert nisso, mas mandei só há uns pontos, gostava de ser, que tem uma menina no céu estrelado, gostava de ela
está a olhar para o céu e está assim uma espécie de... É a flor. É a flor, sim. De noite, mas também com alguma luz ou uma magia. Não sabia bem explicar o que queria muito bem. Mas Se calhar você soube explicar muito bem. Eu acho que expliquei bem, porque foi exatamente isto. Depois eu no computador... Aliás, eu abri no telemóvel, não é a melhor opção para ver uma coisa dessas. Abri e achei muito bonito, mas estava um bocadinho mais para o escuro. E pá, vou abrir no computador, meti a luz no máximo, mostrei para o meu pai e a minha mãe, cara, pá, era isto mesmo. E os pais? A letra do A Noite. Ficou lindo. Incrível, ficou lindo. Já vi que esse processo foi um processo prazeroso de fazer, não foi, Joel? Sim, aquelas notícias de. Pronto, eu tinha as novidades, pronto, já tinha o texto feito, já tinha a capa feita, já tinha a informação para trás, já tenho algumas informações novas para. Desculpem. E portanto era sempre esse entusiasmo. Houve ali um tempo ou outro. Que é normal, que é quando ali foi entre final de dezembro e início de fevereiro, mais ou menos, não houve assim grandes informações, que era para ver o texto, se via melhor. Eu estava assim um bocadinho mais, vai lembrar muito tempo, estava ali com aquele nervosinho, mas depois começaram já a mandar coisas já mais para a frente, começamos a falar já em datas, já em capas e tudo, mas foi um processo engraçado. Bem, só pode, acredito eu, que as pessoas só vão poder comprar o livro a partir de segunda-feira, porque é segunda que é a estreia, a segunda que é o lançamento. Mas onde nós vamos poder comprar esse livro? Vai estar disponível no site da Atlantic Books, e depois vai estar na FNAC, na UC e na Bertrand. Já mandaram a dizer que está encaminhado para lá, para as lojas, e portanto faço aqui o apelo para quem não puder ir segunda-feira, ou quem tem um livro e quer para alguém especial, quer encomendar, oferecer, vai estar online na loja da Atlantic Books e depois nas lojas típicas de Facebook de livros, o Bertrand e na FNAC. Muito bem, são 10 horas e 35 minutos e como vocês puderam ouvir, Joel não é só uma voz bonita, Joel, ele é a estrela da Rádio Clube e ainda por cima é um escritor, vai lançar o seu livro segunda-feira, para orgulho dele, da família e de todos nós aqui da Rádio Clube, muito mais do que um escritor, muito mais do que um rapaz jovem, muito mais do que um locutor. O Joel é um rapaz de bom coração, um rapaz de muito talento e que está fazendo por si. O mundo precisa de mais Joéis. Será que é assim um plural de Joel? É capaz de ser. Deve ser, não é? Joel, muito orgulhosa mesmo. Obrigada. E desculpa estar sendo uma entrevistadora quase que fã, mas é muito bom ouvir. A alegria de um tem que ser a alegria de todos. É verdade. Que todas as noites da sua vida sejam muito felizes, que esse seja só o primeiro sonho realizado, porque muitas vezes as pessoas querem muito realizar sonhos, mas não fazem por si. E o Joel diariamente mostra pra gente o seu valor. Nós vamos embora deixando aqui um fortíssimo abraço para o Joel. Obrigada por estar aqui conosco. Esta entrevista, para esta conversa é incrível. E um abraço para todos aqueles que ouvem diariamente no Rádio Clube de Angra e que mandam uns feedbacks, mandam boas mensagens, dizem que gostam muito de ver o programa, dão sugestões, dão ideias e pessoas que mesmo que não são de cá, de lá fora, tem brasileiros também que mandam e-mails e coisas para a rádio dizer que acompanham o dia todo. Epá, é mesmo muito bom ouvir isso. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto por mim, mas sobretudo gosto de fazer os outros passar um bom momento, uma boa tarde, uma boa música, uma mensagem. Isso, no mundo cheio de notícias que ninguém, políticas e guerras, tento ir sempre um bocadinho para o lado, boas notícias, histórias engraçadas, peculiares, coisas do dia a dia, histórias interessantes, curiosidades. Tento sempre alegrar ao máximo e não entrar por caminhos que toda a gente já sabe as notícias que hoje em dia. Tento ali naquelas 3 horas e tal, tento dar uma boa disposição para todos que nos ouvem. É isso mesmo, são 10 horas e 37 minutos. Eu queria ir embora? Não queria ir embora. Mas preciso ir porque daqui a pouco tem mais programação aqui na Rádio Clube. E você continue conosco, porque nós estaremos sempre aqui para você que é o melhor ouvinte do mundo. Para o melhor ouvinte do mundo, nós deixamos aqui também o nosso grande abraço e até semana que vem.